Senhor Deus, fale conosco mais uma vez. Por favor, pedimos ao Senhor que o Senhor realmente fale no coração de cada um que está aqui acerca daquilo que o Senhor deseja nos falar essa noite. Pedimos, por favor, fale conosco. Amém? Irmãos, como eu falei para vocês, nós vamos fazer uma mensagem, é o texto base, mas nós vamos estar explanando sobre um tema bem conhecido. O tema da nossa mensagem é a cruz entre as cruzes. A cruz que faz a diferença. É uma cruz realmente que não é uma cruz normal. E eu vou começar falando acerca da cruz como introdução. Uma frase não muito conhecida, mas de um jurista muito famoso na época de Júlio César, Cícero. Ele falava o seguinte: sumo suplício, encrutelíssimo suplício, significa a mais cruel e extrema forma de matar alguém ou de condenar alguém. A cruz, como título de introdução, eu quero fazer uma abordagem mostrando a cruz de duas maneiras. Uma antes e outra depois da cruz de Cristo. A cruz realmente, antes de Jesus Cristo, ela tinha um olhar diferente. As pessoas olhavam para a cruz como um símbolo de maldição. Antes de Cristo, você não ia ver ninguém com cordãozinho, com crucifixo. Você não ia ver ninguém tatuando a cruz no braço ou em qualquer outro lugar. Não existia. Possivelmente, se você tivesse algum parente que tivesse sido morto aí pela cruz, possivelmente você não teria muito sossego durante muitos e muitos dias, porque as pessoas iam olhar para você e ia ficar basicamente falando assim: olha, está vendo aquele fulano lá? O pai ou o irmão, ou sei lá quem tivesse morrido, parente dessa pessoa, ia falar assim: morreu de cruz, porque era muito vergonhoso. A cruz era a forma pior de uma pessoa ser morta. Para as pessoas mais bárbaras, as pessoas sem nenhum prestígio. Então, não haveria a expressão de cruz da forma que ela é nos apresentada hoje. Está dando para vocês pegar um pouquinho? Amém? Então, a cruz antes de Cristo, como símbolo de maldição. E é muito claro isso, até porque quando a gente vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Ele fala assim, parece ser loucura a pessoa falar sobre uma pessoa que foi morta pela cruz e ele querer que a gente aceite isso. Aí ele pega e fala assim que os gentios acham estranho, que os judeus acham loucura pregar alguma coisa tão controvérsia, pregar que a cruz de alguém poderia realmente salvar. E Paulo deixa isso enfatizado. E não, nós estamos aqui para pregar realmente um Cristo que foi crucificado, mas que ressuscitou. Amém? Mas eu faço a segunda abordagem aqui com os irmãos acerca da cruz, mostrando a cruz como um símbolo de fé depois de Cristo. Muda a nossa história, muda por completo a nossa história. Não tem uma precisão exata pelos historiadores quando foi a última crucificação. Alguns acham que foi na queda do Império Romano, mas não tem uma precisão histórica. Há quanto tempo ainda pessoas foram mortas através da cruz? Mas algo ficou evidente: depois da cruz de Cristo, muda a nossa história. E eu quero fazer algumas observações acerca disso aqui. A cruz, ela não pode ser simplesmente algo pejorativo. E como assim, Josias? Pejorativo. Passar em algum lugar e fazer o sinal da cruz de forma sem saber nem o que está fazendo, porque isso aí também não vai resolver muita coisa. Ou simplesmente você usar uma cruz para poder realmente, como um amuleto, também não resolve muita coisa. A cruz, ela ficou tão evidente como símbolo de fé, e quando você vai assistir algum filme que existe algum demônio, quando a pessoa quer expelir aquele demônio, quer expulsar aquele demônio, ele pega uma cruz e aponta, e a pessoa ali realmente ela supõe que sai, né? Não resolve nada. A cruz por si só, o símbolo, o desenho da cruz, realmente ele não muda muita coisa.
Mas a expressão de fé nossa deve ser a cruz de Cristo crucificado e ressurreto, que ressuscitou. Essa sim, ela faz a diferença. Quando nós assumimos essa cruz, ela faz a diferença. Mas a forma mesmo, literal da cruz, ela não vai mudar muita coisa na sua vida e na minha vida. Mas nós devemos assumir a cruz de Cristo todos os dias. Essa sim faz a diferença. Amém? Diante dessas duas abordagens acerca da cruz, eu quero apresentar para os irmãos aí 2 benefícios que a cruz de Cristo nos traz. Amém? Então vamos lá. O primeiro benefício que a cruz de Cristo nos traz é o benefício da reconciliação. Como assim, Josias? A cruz de Cristo nos reconcilia de 3 maneiras. A primeira maneira que ela nos reconcilia com o próprio Deus. Vamos ver Lucas 23, 42, 43. Lucas 23. Lucas 23, 42, 43. Fala o seguinte: e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando... E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vierdes no paraíso. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então a primeira verdade aqui, a reconciliação, ela nos reconcilia em primeiro lugar com Deus. Não tem como a gente querer se aproximar de Deus se não for pela cruz de Cristo. Você vai espernear, você vai chiar, você vai pagar a promessa e você não vai conseguir se aproximar de Deus se não for pela cruz. Pode andar de pé até não sei aonde, você pode pagar um alto preço, mas se não for através da cruz de Cristo você não consegue. E fica claro aqui que Jesus, ele fala para esse homem, esse ladrão que estava prestes ali a morrer, que ele vai se encontrar, vai estar com ele no paraíso. Então a primeira reconciliação é a reconciliação com Deus. Amém? Está claro? A segunda forma de reconciliação é a reconciliação com os outros. Mateus 27, 26. Mateus 27, 26. Então Pilatos soltou Barrabás. Só até aí. Quando chegou a esse ponto de Pilatos falar assim, quem vocês querem que solte? Barrabás ou a Cristo? E eles pegam e gritavam, Barrabás e crucifique Jesus. Nesse momento, Barrabás não tinha mais nenhuma dívida. Nenhuma única dívida. Ele poderia sair e fazer o que ele quisesse. Ele tinha legalidade, legalmente ele poderia estar em meio à sociedade, porque não tinha nenhuma condenação. A cruz de Cristo proporciona isso para nós, queridos. E você, de repente, você acha estranho, mas se você der uma olhada naturalmente, quando a pessoa realmente se encontra com Jesus, quando a pessoa realmente conhece a Cristo, quando ele assume essa posição de assumir a cruz de Cristo, ele se torna uma pessoa melhor em meio à sociedade, e as pessoas olham para ele e falam, nossa, esse cara ele mudou. Alguns anos atrás, eu fui na Assembleia de Deus, o pastor estava indo pregar, e eu fui ministrar louvor. Eu sempre conto essa história. E quando eu cheguei na porta da Assembleia de Deus, tinha um cidadão, e eu olhei para aquele cara, eu já tinha visto ele aqui na nossa cidade, e eu falei, esse cara aqui, um cara totalmente depravado, beberrão, sem nenhum tipo de moral, e eu olho o cara de terno e estende a mão e fala, paz do Senhor, seja bem-vindo. A cruz de Cristo, ela proporciona isso para nós. Quando, em 1994, quando um dia eu me curvei diante do Senhor e falei, eu te quero, Senhor, eu te recebo, aliás, fala, nós aceitamos, né, mas é Cristo que nos aceita, nós recebemos.
E eu aceitei isso, então eu me tornei uma pessoa sem nenhuma dívida na sociedade, uns com os outros, me reconciliou com o outro. Até então eu não tinha. Cristo proporciona, a cruz de Cristo proporciona isso. Amém? Terceira reconciliação, terceiro modo de reconciliar que a cruz nos proporciona é a reconciliação com você mesmo. Eu vou fazer uma referência muito clara que a Débora falou para nós aqui. Ela falou assim que a quarentena ela nos levou a ficar com uma pessoa, talvez a pior pessoa que nós temos que viver, que é com nós mesmos. É horrível, não é? Porque nós vamos ver os nossos defeitos. Quando nós olhamos para nós, eu vejo os psicólogos, sempre eu vejo os psicólogos falam o seguinte, quem vai resolver o seu problema é você mesmo. E a cruz de Cristo aqui, ela nos leva a nós mesmos nos encontrar. Olha só o que acontece aqui. Lucas 23, 41. Olha só. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Olha só a profundidade desse pedacinho. Nesse momento, esse camarada está falando o seguinte: nós merecemos isso aqui, mas este homem, ele é santo. Uma pessoa reconhecer que realmente ela é pecadora, irmãos, eu acho que talvez seja a maior evidência do novo nascimento, talvez seja a maior evidência de uma pessoa realmente reconhecer a cruz de Cristo, é ela olhar para ela e ver realmente que ela não é merecedora de nada daquilo que ela está recebendo através da cruz. Porque esse homem olha e fala assim, nós não merecíamos isso aqui, aliás, nós merecíamos isso aqui, agora esse homem não, ele reconhece que ele é pecador. Nós temos que olhar dessa maneira nós mesmos. A cruz nos proporciona isso, a cruz nos leva a olhar para dentro e ver realmente que nós não somos merecedores da glória de Deus. Assim como esse homem fez. Nós não merecemos. Vira e mexe, eu escuto uma pessoa falar assim, Deus dá, tal pessoa vai receber o que ele merece. Ainda bem que o Senhor não leva em consideração esse tipo de evidência, esse tipo de palavra, porque se nós recebêssemos o que nós merecíamos, nós estávamos lascados, nós estávamos perdidos, nós estaríamos no inferno. Amém, queridos? Temos que aprender a olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer quem nós somos através da cruz de Cristo. Esse homem fez isso. Amém? Mas também temos um segundo benefício, o benefício da restituição. Diante disso, eu quero apresentar para vocês aqui 3 formas da restituição através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo nos apresenta a restituição na salvação. Eu me indaguei muito acerca disso, porque lá em Romanos 5:20, me deixou bem claro. Deus podia muito bem nos salvar, não podia simplesmente só salvar. Eu estava perdido, Deus me salvou, e eu não vou ter uma vida saudável, mas Deus ele nos proporciona através da salvação uma vida com alegria. E quando nós lemos Romanos 5:20 e fala assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça, significa que ele não só te salva, mas ele te dá além daquilo que você merece. Hoje eu fico olhando na igreja, a minha vida e a vida de algumas pessoas, o que Deus vai fazendo, não é simplesmente só a salvação. E eu estava conversando com o Paulinho nessas pedaladas da vida aí, nós estávamos falando sobre o projeto de Deus na nossa vida. Quando, lá em 1980 alguma coisa, quando a Carmosa se converteu, e aí nós começamos a entrar no projeto de Deus. Não era só simplesmente a salvação, mas nós começamos a usufruir da salvação. Nós começamos a aproveitar, começamos a ter os benefícios de uma salvação. Isso sim é saber que nós somos salvos em Cristo, e não simplesmente salvos, mas que nós aproveitamos dessa salvação diariamente em Cristo Jesus. E isso graças à cruz de Cristo. Em segundo lugar, a cruz de Cristo nos apresenta a restituição na família espiritual. Atos 2, 46. Fala o seguinte, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Olha só, querido, é muito claro
quando isso aí acontece, vira e mexe na igreja, a gente conhece uma pessoa ou outra dessa maneira, uma pessoa que de repente ela não tem um bom relacionamento familiar, ou porque de repente recebe a Cristo e chega na igreja, a família às vezes rejeita um pouco aquela decisão, e essa pessoa chega e se sente acolhido. Quantas e quantas pessoas você conhece dessa maneira? Porque nós hoje, através da cruz de Cristo, nós temos uma família espiritual. Nesse período de quarentena, aí nós passamos uma barra no sentido assim, a gente sentiu muita falta disso. E confessar para você aqui um segredinho entre nós, só entre eu e vocês, tá? Algum tempo desse aí estava eu, Leninha, lá em casa, e o Rodrigo, não sei se... Vira e mexe, a gente sempre conversa com o Rodrigo e Kelly. Aí nós falamos assim, vamos estudar a Bíblia só nós 4. Nós estávamos sentindo falta disso. Aí a Leninha falou assim, nós podíamos começar de Gênesis. Então nós já temos algumas vezes que nós nos reunimos ali entre 4 pessoas. Aí Kelly até falou assim, quando começar os grupos familiares vai dar problema. Eu falei, não, Kelly, não dá problema não, a gente vai também nos grupos familiares, pode ficar tranquilo. Porque nós fazemos parte de uma família espiritual que a cruz nos proporcionou. Vi de forma muito clara essa expressão em todo o processo dos problemas que meu pai teve em casa. Ele adquiriu o Covid e eu vi assim, o cuidado da igreja, o cuidado que o Ivanês e a Tati tinham de ir lá, de estar dando suporte, porque nós fazemos parte de uma família. E isso, irmãos, para mim não tem preço, não tem preço. A igreja, sim, é uma família que nos acolhe. E se você, de uma forma ou de outra, estiver me escutando e não entender isso, deveria entender. É a nossa família. Eu sinto muita falta dos irmãos no meu dia a dia. Então, a gente sempre está tentando se comunicar. A cruz de Cristo nos proporciona isso. Que nós tenhamos uma família espiritual. Isso faz a diferença para mim. Deve fazer para você também. Em terceiro lugar, a restituição. A cruz de Cristo nos apresenta a restituição através do serviço divino. Ou seja, ser um agente da obra de Deus na terra e também na eternidade. Sempre quando nós falamos sobre esse fato, não é simplesmente algo obrigatório, mas quando nós recebemos a Cristo, o que geralmente acontece? Nós queremos fazer alguma coisa, nós desejamos fazer alguma coisa. Marcos 16:15, vamos ver o que fala lá. Marcos 16:15. E disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Todos nós aqui, irmãos, alguns anos atrás, pastor Eumiro, pastora Edna falou que todos os cristãos têm no mínimo um dom. E esse dom deve ser usado no serviço, na casa de Deus. A cruz de Cristo nos proporciona isso. Trabalhar para Deus, trabalhar para o reino de Deus. Não tem outro lugar melhor no mundo, não tem emprego que vai pagar o benefício, a gratidão de você ver uma pessoa se curvar diante de Cristo e falar, eu te recebo, como aconteceu esses dias lá em casa. Pregamos o evangelho, falamos o plano de salvação. Antes mesmo da gente estar terminando, eu ouvi a menina falando assim, nós queremos, irmãos, não tem preço, não tem, isso nada vai pagar isso. Devemos, eu acho que a gente tem perdido muito tempo, nós deveríamos fazer isso com mais frequência. Abordar as pessoas, vira e mexe, eu tenho abordado pessoas, eu quero bater um papo com você. Eu falo com alguém, devemos fazer parte, devemos estar trabalhando, a cruz de Cristo nos proporciona isso. O que te impede de fazer? Ficar vindo todo domingo aqui, sentado aí, sem fazer nada. Passa dias e dias, e a gente não faz nada na obra de Deus. Mexe no telefone, mexe no Instagram, mexe no Facebook, mexe em tanta coisa. A obra de Deus tem passado aí, você não está fazendo nada. A mensagem para você, a cruz de Cristo
para você deve te proporcionar o serviço na casa do Senhor. Para com esse comodismo que a gente tem. Infelizmente, nós somos acomodados. Quando nós saímos da zona de conforto nossa, a gente perde um pouco o equilíbrio. Devemos reconsiderar, devemos reavaliar essa postura nossa diante do serviço na casa de Deus. Amém? Para as nossas considerações finais, eu quero fazer 2 afirmações. A primeira afirmação que eu faço acerca da mensagem da cruz: só iremos ter paz por completo quando assumirmos a cruz de Cristo. Somente. Você vai tentar de outras formas, passar num concurso público, que eu nunca vi. Sucesso de vida profissional hoje no Brasil é passar no concurso público. Preciso passar no concurso público, ganhar 10 mil por mês. Se você não assumir a cruz de Cristo, você não vai ter sucesso nenhum. Você não vai ter paz. Você não vai ter no seu coração isso que você está procurando em um concurso público. Nem em casamento, nem em lugar nenhum. É só quando você assume a cruz de Cristo que você vai ter paz por completo. Não se envergonhe. Não se esconda atrás de outras coisas. Assuma a cruz de Cristo. Amém? A segunda afirmação que eu coloco para vocês aqui: só iremos desfrutar de forma plena dos benefícios da cruz de Cristo quando eu manifestar dessa cruz no meu cotidiano. Ou seja, no seu cotidiano, quando você estiver diariamente, ou na escola, ou na faculdade, ou no seu trabalho, nas caminhadas, se você tem que manifestar essa cruz de Cristo. Se você anda com uma pessoa 10, 20 anos, e essa pessoa nunca reconheceu a cruz de Cristo em você, você já parou para pensar que tipo de cristão você tem sido? Devemos manifestar a cruz de Cristo. Pastor Edson Lobo, ele sempre, numa aula que ele deu para nós aqui, ele falou assim, que ele nunca se manifesta falando que ele é crente. Ele deixa as pessoas perceberem isso. E eu faço essa pergunta para você: as pessoas percebem isso sem você falar que é crente? Sem você falar, nossa, eu sou de tal denominação. Deveria ser algo natural, o manifestar da cruz de Cristo no nosso dia a dia. Isso faz total diferença. Amém?